Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Judas. Mas antes eu quero perguntar, como que está o seu coração, meu irmão? Como que está o seu coração, minha irmã? Sei que às vezes a caminhada ela é difícil, não tem problema nenhum doer não. Às vezes é necessário que nós tapemos os ouvidos, sabe? Para pessoas que não entendem nada da nossa caminhada. Lembre-se sempre de algo que eu vou falar para você, sabe? Não se importe demasiadamente com o que os outros falam. Meça sempre quem está falando. Se é pessoa que você nem conhece, devemos às vezes ouvir e jogar num saquinho, lembrando que é um passo de cada vez. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouquinho. O texto para nossa conversação, para aquilo que o Senhor tem para nós, sempre mediante as suas escrituras, está no livro de Judas. Judas, capítulo único, é um livro de capítulo único, quero ler a partir do verso 17, diz assim, vamos para a nossa breve conversa? Fala assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito da vida era satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre ações e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Judas aqui, irmãos, é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, os teólogos falam. Irmão de Tiago, o líder da igreja. Bom, um dos líderes da igreja ali, que ensinava, não o Tiago, o apóstolo, outro Tiago. Bom, fazendo essas distinções, precisamos entender por que eu falo isso. Não era aquele Judas, às vezes se confunde falando que é aquele Judas o traidor. Não é. Fala-se dele em Mateus capítulo 13, versículo 55. Conta-se a história, Mateus contando a história de Jesus em Nazaré, quando eles fazem aquela pergunta pejorativa: não é este o filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de Judas? Então, ali naquele momento, eles entendem que esse é o Judas que escreve, que também participava da liderança. E ela tem um propósito, essa carta, meus irmãos: combater falsos profetas, combater o falso ensino, o falso mestre. E ele pega de forma bastante pesada com essas pessoas, chamando-os de arrogante. Bom, e eu quero trazer logicamente para nossa vida, meu irmão. No mundo de mentira é imprescindível, mas imprescindível mesmo, que nós tenhamos e fiquemos focados naquilo que é verdade. Somente a palavra simples e pura pode trazer a verdade e direção daquilo que o Senhor quer para nós. Vamos lá? Começa falando assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele exorta, irmãos, chamando nós para nos lembrarmos o que os apóstolos falavam. A palavra apóstolo significa mensageiro. E eles também previram, eles também falaram algumas coisas, eles também profetizaram, disseram algumas coisas que sobreviriam nos últimos dias, irmãos. E nenhuma delas eles falaram facilidade. Então eu já quero falar: os mensageiros previram dificuldade. Então, meu irmão, fuja de tudo que é fácil. O próprio Senhor Jesus fala, ele dá uma promessa em Mateus 16:33: no mundo tereis aflições. Isso era uma promessa, irmão, nós teríamos aflições. Então, quem pensa que às vezes vai encontrar a facilidade no Evangelho, se deparou justamente com a dificuldade. E às vezes é muito fácil sonhar, difícil é levantar e correr atrás do sonho. É fácil beijar o rosto, beijar a boca e até beijar a mão. O difícil é fazer com que o beijo alcance o coração. E entendendo essas coisas, nós sabemos que quando buscamos a facilidade para a nossa vida, nos deparamos com a dificuldade. Eu quero repetir isso: quando buscamos a facilidade, sempre vamos nos deparar com a dificuldade. Os mensageiros previram a dificuldade. Um deles foi o apóstolo Paulo. Olha o que ele relata em 2 Timóteo, capítulo 2. Quero ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviriam tempos penosos,
Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Olha, fala assim, porque serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão seus rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulhos, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. E Paulo está dando uma advertência, por quê? Porque é fácil de nós nos enganarmos, irmãos, principalmente com aqueles que têm aparência de piedade. E pessoas assim, eu vou chegar lá, nós devemos ter uma conduta, logicamente, com cada tipo de pessoa, irmãos, é um tipo de conduta. Não que eles não possam ser salvos, não estou dizendo isso, só que nós devemos ter um cuidado conosco, porque Paulo fala, aquele que está de pé, tome cuidado porque não cai. Por que nós caímos, irmão? Normalmente porque nós ouvimos o que não devia ouvir e olhamos para onde não devia olhar. E aí, quando nós caímos, principalmente nós que já alcançamos um certo nível de maturidade, o tombo costuma ser muito feio, muito difícil de se levantar. O processo se torna mais doloroso e cada vez mais repetitivo. O deserto, ele vai trazendo um certo tipo de sufoco, e talvez seja esse o motivo de tanto sufoco e cansaço que nos envolve nesses últimos tempos. Mas olha, ele fala assim, que não ia faltar avisos, e nós precisamos entender isso, porque o Senhor está nos avisando mais uma vez. Não faltaram aviso antes e não faltam agora. Ele continua falando no versículo 18. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito a vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles têm um propósito, irmãos, satisfazer o seu próprio ego. E isso é natural de quem se opõe a Deus, de quem anda na arrogância e na soberba. Sabemos que a cortesia da soberba é a queda, mas não nos faltam avisos para nós não caminharmos desse caminho. Agora, precisamos entender o seguinte, eles lhes disseram que nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? E essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para esse segundo versículo. Quais são os últimos tempos? Aonde se encontram os últimos tempos? Para isso, quero ler com vocês, para entender quais são os últimos tempos, a profecia de Joel, do capítulo 2, no versículo 28. Porque Joel, ele fala logo depois de estar profetizando ali a vinda do Espírito Santo, do dia do Senhor, ele fala justamente o seguinte, no versículo 28, que é um versículo bastante conhecido. Acontecerá depois, eu quero repetir, acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Quando Pedro começa a liderar a igreja ali junto com João, depois de receber o Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, onde na pregação ele ministra e menciona até mesmo essa palavra, o que acontece ali, ele inaugura os últimos dias. Os últimos dias, na verdade, foram inaugurados com a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas Pedro, com a sua visão profética e daquilo tudo que ele estava falando dos tempos difíceis, as pessoas ali não querendo acreditar porque acusavam os apóstolos de bebedeira, ele fala algumas coisas, e uma das que me chama a atenção é justamente que está em Atos 12, 2, versículo 17, fala assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Ele muda o que Joel, ele fala a mesma coisa que Joel, só que Joel fala acontecerá depois, e ele fala acontecerá nos últimos dias, e logo depois que ele fala que justamente aquilo estava se cumprindo ali naquele momento. E o próprio Senhor Jesus declara que o dia do Senhor era chegado, que o reino de Deus havia chegado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Chegou o tempo prometido. Chegou o tempo prometido, esse era o tempo favorável do Senhor, aquele tempo que está em Isaías, do capítulo 61, do versículo 1 ao 7, a qual ele veio trazer libertação para os cativos, consolar os que choram. Esse era o papel do Senhor Jesus. Mas algumas pessoas, em contrapartida, justamente iam se opor, porque não iam acreditar.
E o Senhor Jesus fala isso em Mateus capítulo 24, se eu não me engano, do versículo 11 em diante, no versículo 13, ele fala que o amor de muitos se esfriaria e o pecado se multiplicaria. E a verdade é, meu irmão, que o amor, ele tem entrado em extinção. Se nós observarmos para o lado, as pessoas não se importam mais umas com as outras. As pessoas estão numa dificuldade tremenda. Mas aonde que nós entramos nisso tudo, irmão Alisson? Nós somos a resistência. A igreja é a resistência, irmão. A igreja, ela veio para fazer diferente dos outros. Se nós estamos fazendo igual dentro de nós mesmos, nós não estamos fazendo diferente de nada do mundo. E é o que ele fala, ó, no versículo 19, ele fala assim, ó, eles provocam divisões entre vocês. Entre vocês, irmãos, entre vocês. Ó, com a chegada do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, a palavra fala no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E esse lugar não precisa ser propriamente dito, irmão, um lugar geográfico, mas um lugar de visão. Qual visão? A visão de Jesus para nós, irmãos. E eles, muitas vezes, nos oferecendo um ensino diferente, acabam dividindo nós que cremos em Cristo. E independente do grau, meu irmão, que você está do processo, se você já crê em Jesus, você já é um mensageiro em potencial. Deus plantou uma mensagem dentro do teu coração. E essa mensagem é uma mensagem de amor e perdão, de reconciliação com o céu. Essa mensagem é de virtude. E nós devemos resistir veementemente esse ensino de que devemos devolver, assim, fazendo as nossas feridas. Olha o que Judas fala. No versículo 13 da epístola dele, ele fala assim, ó, são como ondas violentas do mar, falando desses falsos mestres, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumos, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Eu gosto dessa expressão estrelas sem rumo, porque dá a ideia de ser os cometas, de não ter um caminho fixo, de ser justamente estrelas que se moviam no céu sem um padrão específico. E assim era eles, irmãos. Eles constantemente mudavam de rumo, constantemente mudavam o seu ensino, constantemente mudava a palavra que falava, constantemente mudava as suas atitudes. Para quê? Para enganar, com uma única finalidade, para enganar. Agora ele fala assim, ó, eles seguem os seus instintos naturais. Por quê? Porque deles não tem espírito. E não obstante, Paulo vem falar que nós não devemos conversar coisas espirituais com quem é carnal. Porque, irmão, quem é carnal não entende o que é espiritual. E muitas vezes nós perdemos tempo com muito blá blá blá. Tem muita palavra na internet, logicamente quem quer, irmão, ela vem, procura. Só o fato de você vir aqui, por exemplo, eu creio que você já está diferente de muitas pessoas, irmão. Muitas pessoas, minha irmã, por quê? Porque você procura uma melhoria para a sua vida. Irmão Alisson, eu já falei isso. Qual que é uma evidência sem contradição assim de que eu tenho o Espírito Santo? Irmão, a maior evidência de que o Espírito Santo habita em nós não é que nós não tenhamos maus desejos igual eles. Não. Nós vamos ter desejos maus dentro do nosso coração. E quem falar que não tem, está mentindo. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos, o apóstolo João falar, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para purificar e prometer. E tem muita gente que acha que não tem pecado, que é santa, sabe? Mas não é que nós não tenhamos maus desejos. A maior justamente evidência de que o Espírito Santo está em nós é que agora nós estamos em guerra contra esses maus desejos no nosso coração. Mas é uma guerra, irmão. É uma guerra. Olha, se fosse fácil a conversão, como alguns pensam ser, muitos pensam ser que a conversão é fácil, a palavra de Deus, o Evangelho, não seria comparada, meu irmão, a uma terra não cultivada. Olha, o coração do homem não seria comparado a uma terra não cultivada, e o Evangelho, um arado, aquele garfo que ara a terra assim, aquele lá que era o arado de antigamente. E aí a gente precisa compreender isso e ter, sabe, principalmente paciência uns com os outros. É justamente o que Judas vai entrar agora, entre nós na igreja. Para quê? Para que não haja divisão entre nós, irmãos. Sabe? Olha, perdão, meus irmãos, é a Bíblia, a minha Bíblia
do celular que eu estou abrindo para ler justamente o versículo para vocês. O maior mandamento de Jesus ainda é que nós amemos uns aos outros. É que nós amemos uns aos outros. O propósito é dividir os que creem, irmão. É dividir. O apóstolo Paulo, ele sofreu isso dentro da igreja de Coríntios. Quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Essa é outra evidência que nós estamos no caminho certo. O apóstolo Paulo, depois de falar que tinha um espinho na carne, no versículo 8, ele fala: roguei ao Senhor 3 vezes e o Senhor falou: a minha graça te basta. Mas no versículo 15 ele fala assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Pelas vossas almas. Por quê, irmãos? Ele fala assim: porém alguém poderá me dizer que eu os enganei e os tapeei? Vou ficar contente e gastar tudo. Será que vocês me amarão menos porque eu os amo tanto? Mas eu gosto de uma versão que fala justamente que depois, ele fala aqui, porém alguém poderá... Aliás, ele fala assim, se eu tanto os amo, devo ser menos amado. Por quê? Porque ele começou a se sentir justamente menos amado. Ele falou assim: eu tenho a perspectiva agora de que não sou amado de vocês, depois que eu comecei a pregar palavras duras contra o pecado. O apóstolo Paulo passou por essa dificuldade, passou por essa questão, passou por essa situação. E ele se sentia menos amado. Por quê? Porque as pessoas começaram a rejeitar, porque ele começou a pegar duro com as pessoas. Agora, nesse momento, nós entendemos o que o Judas fala, porque ele fala assim: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. E a grande pergunta é: como, irmãos, como que nós devemos nos manter unidos? O que nos mantém unidos, meus irmãos, é justamente a cruz de Cristo. Devemos nos manter unidos pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o Evangelho. Sabe, a cruz de Cristo é a força da igreja. O Senhor Jesus fala que quem quisesse seguir Ele deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E a cruz fala de um período de renúncia, um período de sofrimento que todos nós deveríamos passar. Irmãos, nós que queremos ser como o Mestre. Olha o que fala em Gálatas 6, versículo 2, fala assim, quero ler com vocês na versão Ferreira de Almeida. Fala assim, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amar uns aos outros. E muitas vezes nós vamos ter que levar o fardo um do outro, irmão. Levar o fardo. Paulo estava falando assim, vou me gastar com vocês, mesmo eu sentindo que não sou mais amado de vocês. Eu ainda me colocarei à disposição de viajar, mesmo sentindo que vocês me rejeitam. Vou tentar até o último momento falar com vocês que o caminho que vocês estão tomando é o errado. Mas eu estou aqui firme e forte na missão. Por quê? Porque eu creio que vocês podem aceitar a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que edifica uns aos outros, meu irmão. Chorar com os que choram, sabe? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E aqui precisamos entender, irmãos. Porque muitas vezes nós viemos com palavras duras quando é um momento de chorar. Às vezes o irmão está chorando, irmão. Paulo só fala para nós chorarmos com os que choram. Nós não devemos citar versículo bíblico, devemos entender o momento de cada um. E alegrar também com quem está alegre. Devemos continuar amando. Essa é a forma correta, entender o momento de cada um. Por isso ele fala, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Cada um, se um irmão já veio e deu uma palavra dura, não é necessário que o outro venha por cima, meu irmão, e continue descendo o cacete em quem já está ferido. Muitas vezes pessoas não conseguem obedecer, irmão, justamente por causa de nós. Por causa de nós, irmão, que não conseguimos edificar a igreja, que não conseguimos trazer, sabe, consolo para quem precisa. É necessário combater o pecado? Irmão, mas é necessário também, sabe, lavar os pés, é necessário curar as feridas, é necessário nós mesmos que estamos pregando a palavra confessar as nossas culpas. Muitas vezes deixamos, irmão, as nossas feridas sangrar. Por isso Paulo fala para as mulheres sentar e ouvir primeiro, porque aquelas mulheres parecem que estavam feridas. E parecem que elas queriam, assim como esses mestres, espalhar um falso ensino. Então, sabe, mesmo que seja baseado na lei de Deus, tudo tem o seu tempo e o seu modo. E por isso ele fala,
orem no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos capacita, irmãos, para fazer a obra. Se não estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, estamos ouvindo apenas o nosso ego. E pregar a palavra, e eu quero falar uma palavra assim, mesmo que seja verdade, sem amor, ela se torna vaidade. Eu quero falar, a verdade sem amor, ela se torna vaidade. Então não é necessário nós ficarmos macetando, irmão, sabe, ficarmos martelando com a palavra. Às vezes vai ser necessário, vai ser um momento de abraço. Por isso devemos orar com poder no Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem o poder de traduzir aquilo que nós queremos falar com gemidos inexprimíveis a Deus. Ele tem o poder de convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Ele tem o poder de transformar o coração num trabalho lento e paulatino. Então devemos seguir firme no propósito de intercessão, orar com poder. Ele fala, e mantenham-se firmes no amor de Deus. Eu quero chegar aqui, irmão. Essa é a grande questão, porque uma das coisas mais difíceis é se manter firmes, sabe? E muitas pessoas cobram de outras coisas que elas nem fazem. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, do Evangelho, uma das coisas mais difíceis do Evangelho é se manter firme. É se manter firme, meu irmão. Não é fácil se manter firme, sabe, constante. Os nossos sentimentos oscilam e a maioria de nós se move pelo sentimento. Agora o salmista, e eu quero terminar aqui, porque a firmeza na esperança, crendo que Deus nos dá vida. É justamente isso, nós devemos nos manter firme na esperança, crendo que Deus nos dá vida e cuida da nossa vida, que Deus cuida de nós, irmãos. Firmes no amor de Deus. Deus ainda é amor. Deus ainda é amor. Olha, Salmos 33, versículo 20 fala: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Ou seja, Ele nos ajuda e nos protege. Então toda a nossa expectativa e tudo daquilo que nós colocamos é justamente entrar em Deus. Agora, como que uma pessoa vai obedecer a Deus, irmãos, se ela nem acredita que Deus cuida dela? É impossível. E aí muitas pessoas se colocam no direito de julgar essas pessoas que estão feridas, que estão se sentindo abandonadas pelo próprio Deus. Precisamos trazer ela para dentro de nós primeiro, antes dela poder ser. Cada um está numa fase diferente do processo. Entender isso é fundamental para pregar o Evangelho. No versículo 22 ele fala: seja a tua bondade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Eu quero ler na linguagem atual, fala assim, ó: Senhor, cubra-nos sempre com o seu amor constante e cuidadoso, pois nossa esperança está no Senhor. E é ali que nós devemos colocar os olhos dos irmãos que chegam, os neófitos. Ele vai falando, Lucas, ou Judas, ele vai falando, no versículo 22 ele fala: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Olha esse versículo: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Esses são os neófitos. Agora, ele traz um aviso justamente para aqueles que acreditaram nas mentiras. Fala: resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda que tenham misericórdia. Façam isso com grande cautela, ou seja, com grande cuidado, odiando os pecados que contaminam a vida deles. E é justamente isso que eu ia falar. Por quê? Porque às vezes nós temos que fazer um afastamento emocional, irmãos. Fica calado, amando a pessoa à distância, em alguns casos orando, às vezes casos até dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, tendo muita cautela. Por quê, irmão? Porque Paulo fala: quem está de pé, toma cuidado para que não caia. Por que ele fala para tomar cuidado para que não caia? Para que não venha sobre você o julgamento que você mesmo teceu aquela pessoa. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9, fala que todos os irmãos estão passando pelas mesmas provações e pelas mesmas tentações ardentes, e que o nosso inimigo é o diabo, e não um ao outro. A nossa luta ainda é contra a carne e o sangue, e precisamos ter essa ciência e tomar cuidado com isso, principalmente na hora de pregar o Evangelho. A verdade sem amor, ela se torna vaidade, e não é fácil se manter no propósito. Devemos nos manter unidos, meus irmãos. Eu falei para vocês, a intenção desse sistema que jaz no maligno é colocar os homossexuais contra os heterossexuais, o homem contra a mulher, o crente contra o católico, contra o espírita e as religiões. E nós, meu irmão, nós pertencemos a Cristo.
Nós somos a resistência. E essa resistência resiste em amor, não em palavras duras, em julgar com os dedos apontando. Não. Temos que ter cuidado no nosso falar e cuidado principalmente no nosso agir. Pregamos mais a palavra abraçando do que propriamente falando, como eu aqui. Gostaria de deixar essa mensagem porque no final de tudo, vocês sabem, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.